sejam bem-vindos a mais um episódio do Caleidoscópio. Eu sou o pastor Tito Pereira. Para os nossos ouvintes do Brasil ou de outros países, ou para outros países de língua oficial portuguesa, talvez vos seja totalmente estranho o nome André Ventura. Mas, sendo ele inúmeras vezes apelidado de Bolsonaro português ou Trump português, talvez isso desperte a vossa atenção para escutar um pouco sobre a moça que ele está a causar no panorama político português. Permitam que antes faça algumas considerações mais gerais. Em primeiro lugar, não sou partidário. Na qualidade de pastor, presbítero ou bispo, como quiserem, pois as três palavras referem-se ao mesmo ofício, não creio ser saudável ou de bom tom ser partidário. Não me parece sábio um pastor estar ligado ou filiado a um partido político. É a minha opinião. E também considero potencialmente perigoso um cristão ser filiado a um partido político. Embora, nesse caso, entenda os aspectos positivos que podem advir dessa filiação se ela for por combate a causas e valores que brotam da fé em Cristo Jesus. Ainda assim, preferiria que a luta dos cristãos no espectro político fosse na arena da sociedade, intervindo em todas as frentes possíveis. O mundo da política é um mundo sujo e promíscuo e, inevitavelmente, acaba contagiando aqueles que nele ingressam, mesmo que movidos por causas nobres. Mas não faço desta minha opinião pessoal um cavalo de batalha. Cada um sabe de si. Quanto ao pastorado e filiação política, não vejo mesmo como conciliar as duas coisas. Aí sou bem mais intransigente. Não obstante, tal como referi no episódio do Caleidoscópio em que falei sobre religião e política, poderão escutar depois se quiserem, uma coisa é filiação política, outra coisa é intervenção política. O cristão tem o dever e a obrigação de intervir politicamente. Eu não sei porquê, mas há muitos crentes que desligam a batalha pela justiça, pela verdade, pela honestidade, pela integridade das causas de Cristo, como se fossem causas separadas. Isso é de loucos e não faz qualquer sentido. Como cristão, devo lutar para ter uma classe política responsável e competente, leis justas e íntegras e uma sociedade que reflita os princípios e valores cristãos em todos os seus segmentos. Onde entra André Ventura aqui? Bom, tal como disse, ele é muitas vezes apelidado de Bolsonaro ou Trump português, como se fosse uma espécie de insulto. Por que essa comparação? De grosso modo, essa comparação deve-se ao facto de André Ventura ser objetivamente de direita. Não é um faz de conta como os outros partidos chamados de direita que temos tido nos últimos 20 anos em Portugal. André Ventura é mesmo de direita. Essa é a sua filosofia e ideologia política. É também um católico praticante e parece que essa prática religiosa efetivamente norteia as suas convicções. Aliás, como deveria ser a panagem de qualquer verdadeiro católico romano. Fala o que crê e fala o que pensa. Não é politicamente correto. Expõe temas que são a voz de muitos dos portugueses quando falam entre si. Ou seja, ele faz aquilo que a maioria dos portugueses não teria coragem de fazer. Fala publicamente sobre tópicos fraturantes da sociedade. É acusado de ser de extrema-direita, de ser racista, xenófobo, populista, enfim. O cardápio todo com que os outros líderes de direita nos outros países têm sido brindados na última década. Isto onde os conservadores têm subido vertiginosamente. Tem 4 aspectos negativos a referir relativamente a André Ventura. Primeiro, a posição dele contra o aborto não me satisfaz. Como cristão conservador que sou, e que qualquer cristão deveria ser, o aborto é um crime aos olhos de Deus. Portanto, um crime sem criminalização ficará sempre aquém daquilo que se exige. Ainda assim, no espectro político português, ainda é aquele que tem a posição mais aproximada daquilo que se exige. Segundo, não concordo com a corrida dele à presidência da República. Eu não quero o André Ventura como presidente deste país, num regime não presidencialista, como é o nosso. Se de facto ele é tudo o que aparenta ser, quero-o como primeiro-ministro deste país. Eu entendo os motivos pelo qual ele se candidatou, pois, como estamos a verificar, está a servir como uma alavancagem tremenda para o seu sucesso político. Mas preferia que ele não entrasse por este tipo de manobras. Terceiro, eu não aprecio, não defendo e não acho correto as interpelações constantes sobre os seus adversários nos debates. Eu percebo que ele é acusado indignamente de pataquadas, mas ele tem de mostrar mais domínio próprio no lidar com as barbaridades que houve do lado de lá. Embora, diga-se de passagem que no debate com Marcelo Rebelo de Sousa esteve bastante mais contido, e isso somou pontos para a sua aljava. Em quarto lugar, o partido que ele preside tem tido algumas situações conturbadas bastante assustadoras. Eu li manifestações públicas nas redes sociais de elementos filiados ao Chega, inequivocamente xenófobas, ofensivas e incompatíveis com valores cristãos. Eu percebo que para um partido com 2 anos de existência é difícil fazer um controle absoluto desse tipo de situações. Mas há necessidade do partido Chega deixar bem claro, evidente e sem sombras de dúvidas que não permite elementos racistas, de extrema-direita e corruptos ligados ao mesmo. Agora, por que motivos tantos cristãos têm sido transparentes relativamente ao seu apoio a André Ventura? Vou dar 2 motivos dos muitos que poderiam ser referidos. Em primeiro lugar, André Ventura defende
valores e princípios judaico-cristãos. Expõe a corrupção política que nos rege há 40 anos. Expõe a decadência governativa da esquerda que já meteu o nosso país no buraco 3 vezes e com certeza por conta deles nos colocará uma quarta. Expõe os conluios, os jogos de influência e os crimes de colarinho branco que são o prato cheio da Assembleia até às autarquias. Expõe as realidades de uma etnia que se rege por condutas e diretrizes próprias, muitas delas sem respeito pelas leis que são aplicadas a todos os outros. Talvez bata demasiadamente nessa tecla, confesso, mas toda a gente sabe que ele tem razão. Expõe a decadência moral e ética dos titulares de cargos políticos, dos esquemas financeiros que só beneficiam o compadrio. Expõe as incoerências, incongruências, falsidades e mentiras de todas as outras bancadas do hemiciclo. Enfim, André Ventura toca em feridas que ninguém jamais ousou tocar. A gangrena que ninguém quis tratar. Minto, Pedro Passos Coelho quis tratar assim. E já agora, tanto Pedro Passos Coelho como André Ventura são, respectivamente, um incómodo para os interesses instalados. Isso leva-me para o segundo motivo pelo qual tantos cristãos irão votar em André Ventura. A campanha ridícula contra ele nos meios da comunicação social. Qualquer pessoa com um pingo de sensatez e algum discernimento, que ainda se dê ao trabalho de ver TV, já constatou que a mídia generalista está comprada para eliminar e silenciar André Ventura. É tão mau e tão patente que não só se torna verdadeiramente patético, como também uma espécie de novela mexicana. É desolador. Os entrevistadores, os comentadores, quase todos marxistas, estão conjugados na estratégia de destruir a reputação e dignidade deste homem, custe o que custar. Em véspera de eleições presidenciais, a SIC, esse belo canal de lixo, não escondeu que lançou uma série documentária sobre André Ventura e o Chega, neste momento, sob a insígnia de que cabe à comunicação social influenciar. Meus amigos, temos um jornalista na TV em horário nobre que tem o descaramento de fazer essa afirmação. A tarefa e o trabalho da comunicação social é informar, não é influenciar. Mas eles já nem escondem ao que vêm. São fascistas, mercenários a soldo do marxismo nas suas diversas formas de socialismo. Na mesma onda do Facebook, Twitter, o YouTube e afins, denigrem, silenciam e abatem todos aqueles que ousarem combater a máquina esquerdista. De facto, a comunicação social tem influenciado geração atrás de geração debaixo do nosso nariz, de forma encapuçada. Agora, à vista de todos, declaram-no: vamos influenciar os cidadãos contra André Ventura. Todos marxistas têm sido financiados pela esquerda. Isso é inequívoco. O ódio e o medo de André Ventura é tanto que eles não olharão a meios para impossibilitar que este homem venha a ter poder político neste país. Os interesses instalados nesta nação, nas relações entre a política e a comunicação social, a política e as escolas, políticos e bancos, políticos e justiça, têm dilapidado os cidadãos portugueses de todo o seu potencial e prosperidade, destruído a moral e os bons costumes. É uma agenda diabólica. O tacho deles é garantido pela manutenção desses interesses. Eles não irão permitir que esses interesses, tachos e vantagens sejam eliminados. André Ventura é uma ameaça a esse sistema corrupto e decadente. Muitas vezes me pergunto como é que é possível que cidadãos portugueses votem no PS, Bloco ou PCP. É algo que ultrapassa a minha primária compreensão. Mas depois lembro-me e relembro-te também que os políticos são, de grosso modo, o reflexo da população que temos. Muitos portugueses tiram vantagem e aplaudem um sistema que lhes garante a inatividade, a imoralidade e a desresponsabilização. André Ventura não é um salvador da pátria, não um messias. Fico verdadeiramente preocupado quando leio e ouço cristãos a tratá-lo como se fosse algo semelhante. É meramente um homem que tem tido a coragem de ser a voz de ânsias de pessoas de bem. A minha oração é só e simplesmente que ele seja aquilo que defende. Pois votar nele é tão fácil quanto votar noutro qualquer. Como cristão e conservador, é meu dever fazer tudo o que estiver ao meu alcance para lutar para que o meu país, a minha nação e o meu povo seja próspero, justo, moral e ético. E que efetivamente viva a liberdade, igualdade e fraternidade. Só debaixo dessa cobertura poderei continuar a pregar Jesus Cristo crucificado e o arrependimento de pecados sem ser perseguido ou silenciado. E também de educar os meus filhos de acordo com a minha consciência e código de convicções. Neste país, neste momento, só há duas hipóteses de voto. Ou esquerda ou André Ventura. Pois ele é o único de direita. Ele é o único que defende verbalmente e sem receios aquilo que significa ser de direita. Se irá cumprir e ser íntegro ou não, quando chegar ao poder, veremos. Até lá temos a obrigação de nos regermos pelas convicções que cada um defende. Um bem-aja a todos.